Por favor, abra sua Bíblia no livro do profeta Oséias, capítulo 6. Hoje nós leremos, quero compartilhar contigo dois textos. Gostaria de convidar a ficar em pé para, em reverência, lermos essa santa palavra. Nós vamos ler Oséias, capítulo 6, e depois 2 Pedro, a segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Oséias capítulo 6, verso 3, apenas a parte A, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você pode repetir comigo? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mais uma vez, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Agora, abra sua Bíblia lá em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Essa mesma orientação, essa mesma ordenança que consta lá no Antigo Testamento, nós vemos ela ser reproduzida agora no Novo Testamento pelo apóstolo Pedro, quando ele vai dizer: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fechar os olhos, vamos orar mais uma vez. Vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração e que nos transmita a voz dele nessa noite, em nome de Jesus. Pai, te damos graças por estarmos na tua presença. Obrigado por esse privilégio nosso de conhecermos ao Deus que é real, que é presente, que é companheiro, que é o nosso Deus forte. Obrigado por estarmos na tua casa, rendermos a ti, prestarmos o nosso culto, rendermos a ti a nossa adoração, o nosso louvor. E agora, em volta da tua palavra, ó Deus, quando meditaremos nela, eu lhe rogo graça. Meu Deus, lhe peço que o Senhor deite uma porção, ó Deus, de graça do Teu Espírito sobre o coração de cada um dos meus irmãos aqui agora, tanto os que estão presentes no templo, quanto os que estão conectados conosco, meu Deus, para que toda voz contrária à voz do Teu Espírito cesse, em nome de Jesus, e que os corações e mentes estejam aquietados para receberem diretamente do trono da graça aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Dá-me graça para transmitir essa mensagem. Eu dependo de Ti, Espírito Santo de Deus, e é com convicção e certeza, meu Deus, que o Senhor já ouviu o nosso clamor, ó Deus, e manifestará poder e graça, é que eu lhe oro em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. Essa declaração, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, ela é muito mais do que um convite, ela é uma ordenança. Ela é muito mais do que um convite, olha, vamos conhecer mais de Deus, mais coisas de Deus, não, muito mais do que um simples convite. Eu creio que essa palavra é uma ordenança de Deus, tanto foi para o seu povo lá atrás, quanto é para nós hoje, a necessidade de aprofundarmos em conhecer mais a respeito de Deus. E esse versículo, ele foi registrado em um contexto muito difícil para o povo de Israel. Um momento difícil da história do povo de Deus, que estava afastado da presença do Senhor. Um povo que naquele momento havia se rendido à idolatria a Baal, estavam cultuando a essa entidade maligna chamada Baal, acreditando que a fertilidade e o crescimento da sua lavoura e a sua prosperidade que eles tanto desejavam, viria da parte dessa entidade maligna. Israel havia afastado o coração de Deus, do Deus verdadeiro, do Deus Altíssimo. E o Senhor levanta o profeta Oséias para poder trazer essa mensagem ao povo, uma palavra de confronto, uma palavra para poder trazer Israel a uma comunhão com o Senhor, para que eles se arrependessem dos seus pecados, para que eles deixassem a idolatria de lado e se voltassem para Deus, porque sem Deus eles realmente cairiam, eles sofreriam, os inimigos ao redor que eram mais fortes tomariam posse, eles seriam aniquilados. E Deus chama esse povo a um relacionamento
com ele, uma proximidade, um retorno. E Oséias profetizou sobre o juízo de Deus, mas também trazendo uma palavra de arrependimento, mas uma palavra também de juízo, porque se eles não se arrependessem do seu mau caminho, se eles não se voltassem para Deus, eles não teriam a bênção de Deus sobre suas vidas, e por isso eles padeceriam, eles sofreriam. E essa palavra ela se cumpriu após a queda do reino do norte ali de Israel, que foi levado primeiro para o cativeiro, foi levado pela Assíria, e posteriormente o reino do sul de Judá, capital em Jerusalém, quando a Babilônia cresce e passa a dominar todo mundo, toda a terra ali daquela região, e subjuga o povo de Israel e os leva cativo para a Babilônia. A palavra do Senhor se cumpriu porque o povo deixou Deus de lado. Os israelitas, eles sabiam que se eles se arrependessem do seu mau caminho, o favor de Deus seria derramado sobre eles, porque o nosso Deus, ele é um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade, é um Deus de graça, é um Deus de amor, é um Deus realmente de uma misericórdia que a palavra do Senhor descreve como infinita. Mas o arrependimento inicial desse povo ao receberem a palavra de advertência da parte do profeta Oséias foi um arrependimento apenas superficial. Eles pensavam que por declararem algumas coisas a Deus, por se voltarem de uma maneira apenas superficial a Deus, a bênção do Senhor seria derramada de uma maneira automática sobre eles. Mas Deus não se deixa enganar. Deus, a gente olha e vê apenas o exterior, mas a palavra de Deus diz que Ele sonda a mente e sonda o coração. Deus vê onde ninguém vê. Você pode repetir essa frase? Deus vê onde ninguém vê. Deus vê onde ninguém vê. E Deus viu que o arrependimento de Israel não era um arrependimento sincero, não era um arrependimento genuíno do coração. E em razão disso, a graça do Senhor deixou de ser derramada sobre eles, deixou de ser derramada, e eles sofreram. Deus queria uma firmeza e uma constância de atitude da parte desse povo, e não meras palavras, e não meros gestos, e não algo cerimonial, e não algo exterior. O Senhor, que conhece o coração, queria ver mudança genuína e mudança verdadeira. Em razão disso sofreram. O povo queria as bênçãos do Senhor, mas não queria ter um compromisso real com Deus. E aqui é que está a diferença na vida daquele que anda com o Senhor de maneira real, genuína, verdadeira, e que em um processo progressivo passa a conhecer e a experimentar mais de Deus na sua vida, e daquele apenas que ou ignora Deus ou decide apenas ter um relacionamento superficial. Aqui é que está a diferença. Conhecer mais de Deus, querido, eu repito, é um convite e uma ordenança de Deus para nós hoje. Não somente para o Israel lá atrás, mas é para mim e para você hoje. Mais e mais buscarmos do Senhor, mais e mais desejarmos caminhar com o Senhor nos dias de hoje. E não importa a sua história, não importa o seu ontem, não importa o que você viveu no dia de ontem, meu querido, porque o ontem não muda, a história é imutável, mas hoje você tem a oportunidade de decidir escrever uma história nova no seu relacionamento com Deus. Você pode dizer amém? Hoje você tem essa oportunidade de falar: Deus, eu quero ter uma postura diferente com o Senhor, para poder experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para mim. A Bíblia, ela nos fala de pessoas que decidiram conhecer a Deus, e o Senhor se revelou a eles. Eu cito o exemplo de Moisés. Moisés decidiu conhecer mais de Deus, e o Senhor se descortinou. A Bíblia fala que a Bíblia registra que Moisés foi o único homem com quem Deus falava face a face, tete a tete. Era o único com quem Deus falava, não por sinais, não por analogias, mas Deus conversava diretamente com ele. Um outro exemplo de pessoas que desejaram conhecer do Senhor: Zaqueu, Nicodemos, nós vemos isso, e o Senhor Jesus se apresenta a eles, e o Senhor Jesus se deixa conhecer a esses homens. Querido, Deus tem se revelado. Deus se revela ao homem através da natureza que Ele criou.
Porque a sua palavra diz que a natureza revela a glória de Deus. É impossível olharmos para a natureza e não termos uma convicção e uma certeza. Há um Deus que controla isso. Há um Deus que formou isso. Há um Deus que construiu isso tudo. Há um Deus que sustenta isso tudo. Por mais que possamos pensar que por alguns eventos cataclísmicos que têm acontecido, e o Senhor Jesus disse que isso seria sinais da volta dele, por mais que nesse tempo de hoje, que é o tempo do fim, a gente olhe para alguns eventos que parece que a natureza está descontrolada, eu quero te dizer uma coisa: Deus continua sentado no trono, e Ele continua com a batuta na mão, regendo todo esse ecossistema, controlando todas as coisas. Você pode dizer glória a Deus por isso? Deus continua sentado no trono, querido. Deus continua no controle de todas as coisas. A catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, ela estava sob o controle de Deus. Deus sabe de tudo. Cada terremoto que acontece nessa terra, cada vendaval, cada furacão, querido, nada acontece se não for pela permissão do Senhor. Deus controla tudo. E Deus tem se revelado através da natureza, através da sua palavra, que é a revelação registrada, escrita dele a nós, e tem se revelado também através da igreja do Senhor. A igreja é o sal da terra, a igreja, esse povo reunido aqui, é a boca profética de Deus para essa geração, é aqueles que caminham e que são luz do Senhor nessa terra. Sou eu e você, onde nós estamos, igreja do Senhor, sendo referência de Deus nessa terra, para uma geração que tem vivido um tempo de uma corrupção tão grandiosa. Deus tem se revelado, mas sem dúvida nenhuma, a melhor fotografia de Deus chama-se Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma. Jesus Cristo é a revelação plena de Deus ao homem, a mais manifesta revelação a respeito de Deus, do seu caráter, dos seus atributos, é a pessoa de Jesus Cristo. Sem dúvida, é impossível conhecer a Deus se não for através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É impossível. E aqui há uma diferença enorme entre o Evangelho e as religiões. A religião é a tentativa do homem de conhecer Deus. Através da religião, o homem tenta conhecer Deus. O Evangelho é o inverso. O Evangelho é a revelação de Deus ao homem. Você pode dizer glória a Deus por isso? O Evangelho é a revelação de Deus ao homem. O Evangelho são as boas novas. A boa nova, a mensagem da salvação, a mensagem de que há um Deus que nos ama, um Deus que nos redime dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas transgressões. Há um Deus no céu que se importa comigo e com você, que se importa com essa humanidade, e que antes de construir essa terra, Ele já sabia que o homem se afastaria dele, e Ele já planejou a forma de reconectar o homem a Ele, que era através da pessoa de Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz do Calvário. Por isso que o Evangelho é Deus se revelando ao homem, é Deus atraindo o homem para Ele. Essa é a grande diferença entre as religiões e o Evangelho, que é Deus se revelar, Deus se chegar ao homem. O mundo, querido, em razão disso, o mundo não precisa de religião, o mundo não precisa de pessoas religiosas, o mundo precisa de homens e mulheres cheias do Senhor. Homens e mulheres que conheçam a Deus de maneira genuína, de maneira verdadeira, e que vão ser sal e luz por onde andarem, por onde estiverem, vão realmente fazer a diferença. Por isso que esse texto, Oséias 6, verso 3, conheçamos e prossigamos ao Senhor. Isso vai significar que o conhecimento de Deus, ele não é algo estático. O conhecimento a respeito de Deus não é algo estático, é algo progressivo. É algo progressivo, é algo que a gente vai caminhando, e nessa caminhada a gente vai descobrindo mais de Deus, a gente vai conhecendo mais a Ele, quando se decide, e é justamente o cerne dessa mensagem aqui, que eu quero que ela fique gravada no seu coração. Depende de uma correspondência nossa a esse desejo do Senhor de ser conhecido. Depende de uma contrapartida nossa. Deus, como eu disse, o Evangelho é Deus se revelando ao homem.
É Deus se revelando ao homem, é Deus se achegando ao homem, mas depende da contrapartida minha e sua, é a forma como vamos buscá-lo e vamos conhecê-lo. E é isso que eu quero que você compreenda nessa noite. O conhecimento a respeito de Deus, ele é ilimitado, porque o nosso Deus, ele é um Deus abundante, é um Deus que não pode ser medido, é um Deus que a nossa capacidade humana é impossível de nós medirmos, por exemplo, o amor de Deus, medirmos, por exemplo, a misericórdia de Deus, medirmos a compaixão de Deus para com o homem mau, para com o homem que deseja o mal, para com o homem que pratica o mal, para com o homem que a maldade do seu coração não tem limite. E realmente não há limite para a maldade do coração do homem. E cada vez mais a gente tem visto em jornais, nas redes sociais, a respeito de fatos que nos demonstram como o homem é mau. Cada atrocidade que a gente tem visto, que é algo impressionante. Quando a gente imagina que a gente já viu de tudo, é possível ver um pouco mais ainda, porque não há limite para o pecado. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E por isso que eu disse que é impossível nós medirmos o amor de Deus, porque você pense só. A pessoa, por mais afastada que ela esteja do Senhor, por mais que ela deseje desprezar Deus ao longo da sua vida, ao longo dos seus dias, por mais que ela decida trilhar um caminho completamente longe da presença do Senhor, querido, se no último momento de suspiro, essa pessoa se arrepender dos seus pecados, ela vai habitar no mesmo céu que eu e você iremos. Dá para poder medir um amor desse? Dá para poder medir uma misericórdia dessa? Não dá para poder medir. A gente não consegue imaginar isso, porque sobre a nossa ótica, a gente diria, Deus, esse merece o quinto dos infernos, se tiver quinto ou sexto dos infernos, de tão mal que é esse coração, de tão afastado que está do Senhor. Mas esse amor do Senhor, essa misericórdia, essa abundante graça dele sobre as nossas vidas, alcança o mais miserável dos pecadores, o mais afastado do Senhor, desde que haja um arrependimento genuíno e real no seu coração. Eu quero compartilhar algumas coisas aqui sobre essa questão de conhecimento, conhecer a Deus. Primeira coisa delas, cuidado com o conhecimento superficial. Cuidado com o conhecimento superficial. Muitos interpretam essa profecia, essa palavra do profeta Oséias aqui, de uma maneira literal, imaginando que o conhecer aqui se trata de um conhecer apenas natural, quando na verdade não é, porque para Deus ele é o quê? Ele é Espírito, e as coisas do Espírito são discernidas e são entendidas através do Espírito, não é de maneira humana e de maneira natural. Por isso que às vezes a gente encontra pessoas que conhecem tanto da Bíblia, pessoas, teólogos, mestres, doutores, que conhecem profundamente as Escrituras, mas que conhecem pouquíssimo de Deus, ou não conhecem absolutamente nada a respeito de Deus. Porque eu repito, as coisas de Deus, o nosso Deus, ele é conhecido através do seu Espírito. É o seu Espírito Santo que, agindo no nosso coração, nos dá entendimento a respeito de Deus. E não é apenas o conhecimento científico que nos permite saber a respeito dele. Até os demônios conhecem a Deus. Você sabia disso? Até os demônios. Tiago capítulo 2, verso 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então esse conhecimento apenas humano a respeito de Deus, ele é muito superficial. Apenas saber que Deus existe é muito superficial. Apenas saber que Deus existe, que o céu existe, o inferno é uma realidade e que Deus é um Deus de amor é muito superficial. A gente precisa de mais. A gente precisa de caminhar um pouco mais. Somos chamados a embarcar num constante processo, querido, de conhecimento sobre o Senhor, de conhecimento a respeito de Deus, o Deus que se revela, o Deus que se deixa revelar, mas também a própria Bíblia vai nos advertir que aqueles que decidem ignorar Deus, deixar Deus de lado, não dar o devido valor e importância a Deus, também estarão perdidos,
O próprio profeta Oséias, no capítulo 4, verso 6, ele vai trazer essa dura palavra a Israel. Ele diz que o meu povo foi destruído, porque lhes faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. O que o Senhor Deus está dizendo aqui com o seu povo Israel? Israel, você me ignorou. Povo de Israel, vocês decidiram me deixar. O povo que eu chamei pelo meu nome, o povo que eu constituí para que fosse chamado pelo meu nome, está me abandonando e está me deixando. Então também eu não terei compromisso com vocês. E a palavra do Senhor nos diz de uma maneira muito clara que aquele que ignora o Senhor, aquele que ignora os mandamentos do Senhor, os princípios da palavra do Senhor, infelizmente também ele será ignorado por Deus. 1 Samuel capítulo 2, verso 30, a parte B. O Senhor fala isso de uma maneira muito clara. Aos que me honram, eu honrarei, mas aos que me desprezarem, também serão por mim desprezados. Aos que me honram, eu honrarei. Eu tenho compromisso com aquele que tem compromisso comigo. Traduzindo em outras palavras, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Você pode repetir comigo? Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. É isso que está dizendo essa passagem, essa palavra do profeta Samuel. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Uma outra verdade que eu quero que você compreenda sobre essa questão de conhecer a Deus, que o conhecimento de Deus, ele é fruto de uma experiência. Ele é fruto de um encontro. Sabe, não se conhece Deus pelas lâminas de laboratório, por tubos de ensaio, por uma pesquisa no Google. Não se conhece Deus através disso, querido. A primeira maneira de se conhecer a Deus realmente é tendo um encontro real com Ele, se abrindo o coração para ter um encontro real e genuíno. Olha só, os evangelhos vai falar a respeito a história de um homem que caminhou com Jesus, mas que não conheceu a verdade. Judas caminhou. Judas era um dos apóstolos, era ali do corpo daqueles que caminharam com Jesus de uma maneira intensa durante 3 anos. 3 anos acordando e dormindo ao lado de Jesus, 3 anos vendo Jesus operar milagres, 3 anos vendo Jesus se revelar como o Messias, como o Filho de Deus, fazendo coisas extraordinárias que somente Deus encarnado realmente poderia fazer. 3 anos experimentando, recebendo a mensagem pura e genuína do Evangelho, através da boca do próprio Mestre, do próprio Filho de Deus, mas ele não teve um encontro com Jesus, porque apóstolo João, no capítulo 12, verso 6, vai dizer que ele era ladrão e que ele roubava o dinheiro da bolsa dos apóstolos. Ele roubava do caixa. Ele era ladrão. João capítulo 12, verso 6. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa. Ele era o tesoureiro do grupo e tinha a bolsa. E tirava o que ali se lançava. Ele era ladrão. Caminhou com Jesus, esteve próximo de Jesus, esteve perto de Jesus, mas nunca teve um encontro com Jesus. Agora olha a diferença entre Judas e Saulo. Nós vemos no livro de Atos, Saulo, um homem que perseguia a igreja do Senhor, um homem que torturava os cristãos, um homem que matava e que consentia com a morte dos cristãos, um homem que empenhou todas as suas forças, a sua energia para sufocar, para perseguir e sufocar os cristãos do primeiro século. E esse homem que desejava o mal para o povo de Deus, um dia ele está indo no caminho de Damasco, e Jesus Cristo atravessa o caminho dele. E a Bíblia diz que naquele encontro, naquele momento, ele se rende a Jesus, ele se rende ao Senhor, e dali por diante, nós vemos um Saulo que foi realmente mudado. Um homem que foi transformado, e que dali começa a
relacionar com o Senhor, a buscar a Deus de uma maneira intensa, e o Senhor vai se revelando a ele, a ponto daquele que era o perseguidor se transformar, depois de Jesus Cristo, o maior expoente, ou a pessoa mais importante do Novo Testamento, sem dúvida nenhuma é o apóstolo Paulo. Sem dúvida, pela sua dedicação, pelo seu compromisso, por tudo aquilo que ele, através do Espírito Santo, produziu para que o Evangelho crescesse e fosse disseminado na face da terra. Sem dúvida nenhuma, mas é uma mudança, porque teve um encontro genuíno, porque abriu o coração. Querido, uma outra coisa, para conhecer a Deus é necessário temê-lo. É necessário temer. A palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1, verso 7. E esse temer a Deus é reverenciar, é reconhecer quem Ele é, que eu preciso dEle, que eu confio nele e que Ele é o meu Senhor e o meu sustentador. É temer Ele como Deus, reconhecer que Ele é Deus e que eu sou homem, que eu preciso dEle. Um outro aspecto de conhecer a Deus, para conhecer o Senhor é preciso dedicação. É preciso pagar um preço, é preciso realmente se esforçar. E uma outra tradução do hebraico, do texto original do hebraico, a Bíblia NVI, vai trazer a tradução desse texto de uma maneira um pouco diferente, mas que vai nos mostrar essa questão do esforço. Esse mesmo versículo diz: conheçamos o Senhor e nos esforcemos por conhecê-lo. Conheçamos, agora vamos nos esforçar por conhecer mais, ou seja, depende de uma contrapartida minha e sua, para conhecermos mais ao Senhor. E o profeta Jeremias, no capítulo 29, verso 13, ele vai dizer justamente isso: buscar-me-eis e me achareis, o Senhor Deus dizendo através do profeta, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus se deixando revelar. E por último, eu quero encerrar aqui falando a respeito de que o conhecimento de Deus é fruto de perseverança. É fruto de perseverança. Não se cresce no conhecimento de Deus sem luta, querido. Não se cresce no conhecimento de Deus sem disciplina, sem disposição de querer conhecer, de desejar a Ele, de permanecer e decidir permanecer com Ele e no seu caminho, apesar das lutas, apesar dos problemas. Conhecimento do Senhor, Ele nos enche de fé e coragem para vivermos os milagres. Eu quero fazer referência aqui a 2 homens, para poder encerrar essa palavra. O primeiro deles, Josué. Josué caminhou junto com Moisés, mas Moisés, durante 40 anos ali no deserto, Moisés é levado por Deus, Moisés morre, e Deus comissiona Josué a ser aquele que vai entrar com o povo na terra prometida. Josué é temeroso, porque era um grande desafio, mas no capítulo 1, Deus fala para ele: Josué, olha, tenha coragem, tenha fé, eu sou contigo, assim como fui com Moisés, eu serei contigo, eu vou à frente, eu vou pelejar as pelejas, eu vou dar vitória. E nós vemos Josué entrando na terra prometida e guerreando, e Deus dando graça, e Deus dando vitória, tendo momentos também de dificuldade nas pelejas, como tiveram uma derrota ali para o povo de Ai, mas clamando e crendo no agir do Senhor, até que chega um evento na vida desse homem, que para mim é um dos mais marcantes do Antigo Testamento. Josué capítulo 10, quando vai registrar que o povo estava no meio de uma peleja, e Josué faz uma oração a Deus. Ele fala: Deus, em nome, Deus, tem misericórdia de nós. Eu ia falar em nome de Jesus, mas Jesus não estava aqui, claro. Deus, ele faz uma oração simples, uma palavra. Olha o que é uma pessoa andar com Deus. Deus não deu orientação nenhuma a ele para poder fazer o que ele fez. Mas no capítulo 10, verso 12, ele faz uma oração. Ele se volta para Deus no meio de uma peleja, o povo estava em guerra e ele sabia que ia entardecer. Ele dá uma palavra para que o sol pare. Você já imaginou isso? A concepção do Antigo Testamento e daquela era antiga era de que o que girava era o sol. Hoje nós sabemos que é a terra que gira. Mas esse homem olha para o céu e ele dá uma palavra para que o sol pare. A terra parou de girar por causa da palavra de um homem. Você imagina isso? Josué capítulo 10, verso 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos inimigos.
Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Você pode dar glória a Deus por isso? Querido, Deus fez a terra parar de girar, porque um homem falou: Deus, eu preciso da tua ajuda. Deus, é impossível isso que eu vou pedir para o Senhor. É humanamente impossível, mas eu vou pedir, porque eu acredito que o Senhor tem poder para poder fazer isso. Pare de girar. Terra, pare de girar. E a terra parou de girar. A terra parou. Querido, não há limite para o que Deus pode fazer na sua vida. Você pode estar aqui hoje angustiado. Algumas pessoas podem ter dito para você: não tem jeito, é impossível esse negócio. Ou você mesmo está dizendo para você: será que é possível? Eu quero te dizer que Deus pode. Deus fez a terra parar de girar para poder operar um milagre. O que é isso na sua vida que Deus não pode fazer, querido? Há poder no nome de Jesus, há poder no nome do Senhor. Um outro personagem é Jó. Jó creu na vitória antes, no meio do caos, no meio da ruína que estava naquele tempo de sofrimento que ele estava vivendo. E antes, nós sabemos do final da história, que lá no capítulo 42, Deus restaura a vida dele, mas no meio do caos que ele estava vivendo, ele havia falido, os seus negócios quebraram, seus filhos morreram, e ele estava doente de uma doença incurável, ele ia morrer. Ele estava sozinho, sentado, chorando, mas tendo um diálogo com Deus. E no capítulo 19, no verso 25, ele vai dizer: porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive, que ao seu tempo ele vai se levantar. Ou seja, eu sei que o Deus não está morto. Eu sei que Deus me vê, e eu creio na misericórdia dele sobre a minha vida. Ele não tinha tido vitória ainda, mas ele creu. E porque ele creu, ele confiou no Senhor, e ele não murmurou, e ele não reclamou, e ele não abandonou o caminho, mas ele perseverou no caminho. Ele teve vitória. Deus, a Bíblia diz lá no capítulo 42 que Deus restaurou a sorte de Jó. E lá no capítulo 42 ele vai dizer uma palavra que eu quero encerrar com ela essa mensagem. Ele vai dizer: Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus, antes eu era crente, porque no capítulo 1 diz que ele orava, ele levantava de madrugada, ele oferecia sacrifícios para os seus filhos, para que Deus perdoasse algum pecado que os filhos tivessem cometido. Ou seja, ele conhecia sobre Deus, mas a caminhada foi a caminhada que gerou experiências para ele. E ele vem no capítulo 42 dizer: Deus, antes eu achava que eu te conhecia, mas era só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Querido, na caminhada com Deus, é uma caminhada, esse conhecimento do Senhor não é um conhecimento, a gente deve conhecer a palavra, sim, é necessário conhecermos a mensagem da palavra, para não sermos enganados nesse mundo de falsos profetas, de bocas que têm dito coisas que não são da parte de Deus. Mas esse conhecimento que eu quero me referir aqui, é o conhecimento da experiência acumulada. À medida que a gente vai caminhando com o Senhor, a gente vai tendo um relacionamento com Ele, a gente vai experimentando dos milagres dEle na nossa vida, a gente vai ver, a gente começa a perceber que Ele agiu ontem, Ele deu vitória ontem, e hoje nesse desafio que eu estou vivendo, eu posso crer que Ele vai operar, que Ele vai abrir a porta, que Ele vai dar a vitória, e aqui eu venço mais esse obstáculo, amanhã quando o outro surgir, eu vou continuar crendo. Então é esse acúmulo de experiências é que nos vai fazendo conhecer mais e mais a respeito do nosso Deus. E é isso que eu desejo, em nome de Jesus, para a sua vida. Que você realmente deseje, de uma maneira ardente, buscar e conhecer cada vez mais o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Eu quero orar contigo nessa noite. Feche seus olhos. Quero orar contigo que de repente entrou nessa noite e nunca teve um encontro com o Senhor. De repente você até conhece sobre Deus, sobre Deus, sobre o diabo, sobre o céu, sobre a Bíblia. Você até conhece algumas coisas sobre Deus, mas você nunca teve uma experiência com Deus. Eu quero orar contigo. Quero orar contigo. Quero orar contigo também que deseja hoje tomar uma decisão de corresponder de uma forma mais intensa ao chamado do Senhor. O Senhor tem te incomodado.
a buscar a Ele. O Espírito do Senhor tem te incomodado a orar mais, a ler a Bíblia, a deixar algumas coisas de lado. O Espírito do Senhor está falando ao seu coração aí aquelas coisas que só você sabe. Ele tem te incomodado e você às vezes tem permanecido inerte. Eu quero orar por você. Quero orar também contigo. E quero orar também contigo que já conhece a Deus e que deseja com fé nessa noite, com coragem no seu coração, dizer para o seu problema que do Senhor, que o seu Deus é maior do que o seu problema. Eu quero orar contigo também que quer profetizar uma palavra de vitória sobre a sua vida, sobre esse problema, e crer pela fé que Deus tem poder para transformar essa situação na sua vida. Se o Senhor comunicou algo ao seu coração e você tem a convicção que essa palavra é para você, querido, coloca a mão aí no seu coração. Eu quero orar contigo. Você hoje que quer decidir ter uma experiência com o Senhor, fala: Deus, eu já vim nessa igreja muitas vezes, Deus, mas eu ainda não tive uma experiência real com o Senhor. Eu quero te conhecer mais. Deus, eu quero corresponder ao teu Espírito Santo. Ó Deus, eu quero em nome de Jesus também, com fé, coragem, ousadia, proclamar, profetizar a palavra do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, e dizer que esse problema que eu estou vivendo não vai ser a ruína do meu casamento, que esse problema na minha empresa, no meu trabalho, não vai me levar à falência, porque eu creio num Deus maior, num Deus que tem poder para abrir portas, o Deus que é o Deus da cura, dizer para essa enfermidade que ela não vai te levar para a morte, mas em nome de Jesus, há um Deus no céu, que é o dono do ouro e da prata, e que tem a primeira e a última palavra a nosso respeito. Deus, obrigado por termos o Senhor como o nosso Deus e o nosso Pai. Nós te damos graças, porque a tua palavra, Deus, ela é empolgante, porque ela gera fé no nosso coração, a respeito de um Deus que tem o poder no céu e na terra, de um Deus que controla todas as coisas. Oh Pai, te damos graças, muito obrigado por conhecermos um Deus real, um Deus verdadeiro. Pai, em nome de Jesus eu lhe peço que o Senhor complete essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos aqui. Meu Deus, pessoas estão tomando decisões aqui hoje, decisões de caminhar mais com o Senhor, decisões de abrir o coração para falar: Jesus, entra na minha vida, arranca essa angústia do meu coração. Meu Deus, em nome de Jesus, manifesta o teu poder e graça, meu Deus, para aquele que precisa de uma intervenção de poder do Senhor, assim como o Senhor operou lá atrás. O Senhor é o mesmo Deus do hoje, o Senhor é o Deus que nos guarda, meu Deus, o Senhor é aquele que peleja as nossas pelejas. Manifesta o teu poder e graça na vida do teu povo, meu Deus, eu lhe peço, em nome de Jesus, completa essa palavra com sinais e com prodígios na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém.